Olá, meu amigo e minha amiga do canal, Silvana Sil, falando do que te faz bem. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo teu apoio através da tua inscrição, através do teu like. Se você não se inscreveu, por favor, tá? Não deixe de se inscrever para que seja fortalecido o canal. E você que está chegando, já fica a dica. Seja muito bem-vindo também e deixa o teu like e também se inscreva, deixando marcada a opção toda justamente do sino mais escuro. Quero tratar nessa ocasião, trazer para o nosso coração, uma palavra de Deus. Para você que está cansado, você que está se sentindo, sabe, exausto com tantas situações, porque desde 2020, queridos, temos sido bombardeados com tantas novidades e, na sua maioria, não muito agradáveis. E o nosso corpo, ele responde justamente aquilo que a nossa mente, ela se alimenta. E principalmente quando nós, temos o acesso às mídias, principalmente televisiva, nós vemos quantas situações que querem nos desestabilizar. Mas em Deus nós podemos descansar, creia. Isso não é uma fábula, isso não é uma conversa, um conto de carochinha, não. Isso é uma realidade. Eu tenho inclusive um testemunho que eu contarei, logo após nós falarmos sobre a palavra. E o texto que o Senhor compartilhou comigo para compartilhar com vocês, ele se encontra em Isaías capítulo 40, no versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse fatigar quer dizer justamente se sentir exausto, sabe? Sabe essa exaustão que você está sentindo? Vamos deixar no altar do Senhor, vamos dizer para Ele: Deus, eu não sei descansar, faça como eu fiz. E você vai ver que o descanso ele vai vir. Inclusive, queridos, quando nós não descansamos em Deus, eu quero também lembrar uma situação que aconteceu justamente com Sara e Abraão, que está registrada lá em Gênesis. Porque Sara e Abraão, meus queridos, eles receberam uma promessa linda de Deus, de que na velhice, já quase beirando os 100 anos, eles seriam pais de um menino. E eles simplesmente não tinham esperanças, porque até ali não tinham tido nenhum filho e as condições, físicas deles já não permitia. Só que Sara, por não acreditar na promessa, resolveu incentivar Abraão a deitar-se com a sua serva, porque fazia parte da cultura justamente do povo judeu, naquela época, quando a mulher ela era estéril, ou ela não tinha mais condições de procriar, ela simplesmente oferecia a sua serva para deitar com o seu esposo, e dessa forma ali era gerado o filho. Só que essa foi uma atitude muito tola de Sara. Sabe o que é que isso resultou? A guerra entre muçulmanos e judeus começou por conta da geração deste filho, que foi através daquela serva. O povo muçulmano foi gerado através da descendência de Ismael, que foi o filho que eles se anteciparam, não esperando em Deus, e Deus cumpriu a promessa. Porque não era aquele filho que Deus tinha para dar para Abraão, não. Era através da própria Sara, e o milagre aconteceu. Porém, não adianta a gente se precipitar, porque a gente só atrai sobre nós justamente mais tribulação. Foi que justamente Deus permitiu que Ismael fosse justamente aquele de quem viriam todos aqueles que seriam os inimigos do povo de Deus. É tido como povo judeu, porque essa era a promessa de Deus para Abraão, que dele viriam multidões, e justamente ele seria pai de nações. E foi o que aconteceu. E voltando, como eu tinha prometido, o testemunho, eu vivi uma situação que mostra que Deus realmente é um Deus poderoso. Queridos, viver o Evangelho é algo que a gente só tem lucros, sinceramente. E não se deixe levar por situações de uma ou outra igreja onde você acha que só se trata sobre dinheiro, sobre finanças. Porque isto, na verdade, são alguns desvios justamente de posturas. Mas quando você encontra em Deus, você lê a palavra e você começa a tomar posse de cada promessa que Deus tem para você, a bênção de Deus, ela se concretiza, creia. E se ainda não se concretizou, eu mesmo tenho promessas que eu ainda não alcancei, mas eu tenho certeza que eu vou alcançar, porque eu já tive provas de Deus em outras áreas da minha vida.
E o que eu quero trazer como testemunho, uma empresa onde eu trabalhei, né, eu ainda era bem mais jovem, quando eu fui demitida, eles tentaram me lesar. Eu saí, por exemplo, em março, eles colocaram como se eu tivesse saído em fevereiro, do mês 2 até o mês 3, como se fosse o meu mês de justamente aviso prévio, o que é ilegal. Porque se eles decidiram que eu não ia cumprir o aviso prévio, então aí já não era comigo. Por quê? Todo patrão ele tem a obrigação de avisar o funcionário com um mês de antecedência de que ele vai ser demitido. E isso não aconteceu. Então, no momento que eles me falaram, eles maliciosamente, provavelmente achando que eu não tinha feito contabilidade, como eu tinha feito, aquilo ali me dava o direito a conhecer justamente como é feito um preenchimento de rescisão e coisas do gênero, né? Coisas ligadas justamente a setor pessoal. E quando eu cheguei em casa, que eu li que justamente estava em numeral lá mês 2 e não mês 3, porque eu não me atentei para a data, eu não imaginei que eles fossem tentar, né, algo do gênero. Eu disse, Deus, eu não creio nisso, não é possível, Pai. Então eu te peço, em nome de Jesus, entre nessa situação, Senhor. E eu constituo o Senhor como meu advogado. Eu creio que o Senhor não vai me deixar sair no prejuízo. Preciso que o Senhor me ensine a descansar, porque eu não sei, Senhor. Me ensine a descansar. Eu só vou voltar lá quando o Senhor mandar. E eu te peço, entra com a tua providência e resolva essa situação para mim. Porque eu não quero ter que apelar para o homem. Só fui lá no Ministério do Trabalho, né, pedi para fazer justamente os cálculos da minha rescisão. Simplesmente me aquietei, fiquei esperando em casa e disse para Deus, Deus, me mostre o dia que eu devo voltar lá. E deixei passasse praticamente 30 dias, querido. E ali, quando eu lembrava da situação, eu dizia, Deus, obrigada, porque o Senhor está agindo. E fiquei descansada. E quando chegou justamente já próximo àqueles 30 dias, eu falei para Deus, eu disse, Senhor, quando é que eu volto lá? Me mostre o dia, me dê um sinal de que eu devo ir. E fui para o texto de novo, porque logo no início, quando eu fiz a oração a Deus, eu tinha lido justamente o versículo 17, de 2 Crônicas 20, e lá diz, né, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede o grande livramento do Senhor. E eu não tinha observado o restante do versículo, né? Assim, não me atentei para o restante do versículo. E fui no mesmo texto, senti vontade de ir no mesmo texto quando eu fiz essa oração, pedindo a Deus para me mostrar o dia de voltar lá. E quando eu abri, estava escrito lá, queridos, amanhã mesmo, fiquei assim, né? Crendo que Deus realmente estava me dando uma direção. E eu fui, quando eu cheguei lá, aquela secretária, que antes eu tinha procurado ela, antes de eu justamente fazer essa oração a Deus, eu fui lá, tentei negociar, só que ela se mostrou irredutível. Não, dona Silvana, é assim mesmo. Eu falei, tá certo, e fui para casa. E quando eu cheguei lá, ela disse, dona Silvana, a gente estava preocupado com a senhora, querendo lhe encontrar, mas não sabia como, a senhora mudou de endereço. Eu falei, sim, pode... por que vocês estão preocupados? Porque o contador quer falar com a senhora. E justamente quando eu cheguei lá, né, o contador pediu 1000 desculpas, eram todo o processo justamente da rescisão e me passaram como de fato tinha que ser. Então, queridos, vale a pena descansar em Deus. Vale a pena confiar e entregar nas mãos dele aquilo que nós não podemos fazer. Então, assim como Josafá, podemos ter a vitória, como eu tive a vitória, Deus quer também te dar a vitória, seja qual for a causa. Sabe aquele exame? Se você está preocupado, está apreensivo, apresente ao Senhor. Se você ainda não fez uma aliança com Ele, faça. Porque a partir desse momento, você vai ser propriedade peculiar de Deus. Isso quer dizer, você vai ser exclusivamente dele. Então, se você já é dele, você vai declarar, Deus, eu sou tua. Então, o meu corpo não é templo de enfermidade. Toma, Deus, a minha vida em tuas mãos. Toma a minha saúde em tuas mãos. E esse diagnóstico, Deus, ele não diz respeito àquilo que o Senhor me promete. O Senhor diz lá em Isaías 53 que o Senhor traria saúde e cura, que pelas tuas pisaduras eu já fui sarada. Eu já fui sarado. Porque, queridos, tudo que nós precisamos é tomar posse. É como se nós tivéssemos um baú em nossas mãos com uma riqueza enorme ali dentro. O que nós precisamos é tomar posse. Por isso que precisamos conhecer a palavra para saber quais são essas promessas que nós temos direito, tá? Então, vamos descansar em Deus e entregar toda e qualquer causa. Seja o filho que preocupa, seja o relacionamento que você está insatisfeito, seja o que for, seja até mesmo a questão financeira, tudo Deus tem resposta para nós. Tudo que a gente precisa, sabe? É justamente orar a Ele e dizer, Deus,
me dê a direção, porque eu não sei nem para onde ir, nem o que fazer, mas o Senhor sabe, e me mostre justamente como tudo vai acontecer, me dirigindo, Deus, a cada passo. Amém, meus queridos? E eu quero fazer uma oração neste momento. Deus, neste momento eu te peço, Deus, aquele que está com o coração angustiado, aflito por alguma situação, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, traga a solução, traga o devido descanso, ensine, Deus, esse meu amigo, essa minha amiga, Pai, a confiar em Ti e fazer do Senhor o seu amigo maior. Porque, Deus, quando o Senhor é o nosso amigo, nós podemos descansar na certeza de que o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, e que eles possam te chamar de Pai com a mesma simplicidade que eu chamo. Como eu digo que Tu és o meu Aba, o meu papaizinho querido. Tu também queres ser o papaizinho querido de cada um deles. Muito obrigada, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada solução, por cada resposta que o Senhor trará, Deus, para os meus irmãos e meus amigos, em nome de Jesus. Amém.